Boa noite, pessoal. Estamos esperando aqui, ver se entra o pessoal online aqui para acompanhar. Essa daqui vai ser a primeira live da série Cidades Democráticas. A ideia é toda semana a gente trazer um tema que fale sobre a vida do cotidiano das pessoas na cidade, né? Sobre saúde, sobre educação, enfim, sobre os mais diversos temas que é importante para um município. Eu acho que não podia deixar de ter um tema mais importante, né, do que o que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia do coronavírus. Então, eu estou trazendo hoje com muita alegria minha amiga, a Alzimara Bacelar. Ela vai se apresentar melhor ali, mas ela é presidente da Federação das Mulheres do Paraná, diretora da Confederação das Mulheres do Brasil, já foi candidata a prefeita da cidade de Curitiba, então tem muito propriedade, conhecimento sobre a administração pública. E vamos falar um pouquinho disso, Alzimara, fica à vontade para você se apresentar e falar. O nosso tema de hoje, né, é coronavírus e auxílio emergencial. Então a gente quer tratar um pouquinho sobre de que forma que a gente pode enfrentar essa questão da pandemia, as dificuldades, os acertos, os erros, e o que nós temos que fazer para avançar, né, para cuidar da vida das pessoas. Então, primeiro é um prazer, muito obrigado, viu, Alzimara, por ter aceito o convite de participar da live dos Cidades Democráticas, e tá contigo aí, fica à vontade para falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, Rafael, obrigada por você ter me convidado e espero que a gente possa fazer um bom debate. Nós estamos... Bom, como você falou, eu sou diretora da Confederação das Mulheres do Brasil, sou presidente da Federação das Mulheres do Paraná, participei já numa oportunidade como candidata a prefeita de Curitiba, e discutindo os problemas da cidade, evidente que num outro momento, né, não como esse que nós estamos vivendo hoje, que é um momento muito grave, muito delicado, né, onde nós temos ali milhões de pessoas, somos, né, 213 milhões sobre essa pressão e agonia aí da pandemia, e junto com isso também as decorrências disso, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, né? Eu acho que é uma situação muito difícil que nós estamos passando, né? Temos tido aí muitos percalços, o governo federal, através aí do presidente da República, mandando sinais controversos, a questão, aquilo que prega as autoridades sanitárias, a Organização Mundial de Saúde, enfim, isso só traz dificuldade para a gente, né? Para a gente como um todo, para o povo, para as mulheres, para os trabalhadores, porque as autoridades afirmam a questão do isolamento, a questão de que as pessoas devem ficar em casa, e o governo Bolsonaro, né, ele fica estimulando a saída de casa, os agrupamentos, enfim, e isso nos coloca cada vez mais em risco, né? Então, acho que vamos conversar um pouco sobre isso, essas coisas todas que as centenas de homens e mulheres, as milhares e milhões de homens e mulheres têm enfrentado no dia a dia, nos últimos, desde o dia aí, desde o meio de março, o início de março aí, que nós estamos nessa situação, né? Sim. Só trazer aqui para você, Alzimara, os números, né, que a gente tem hoje confirmados, né? A gente tem no Brasil 165 mil casos confirmados. Nós estamos agora com 11.309 óbitos no Brasil. No Paraná, a gente tem 1.835 casos confirmados e a gente tem 109 óbitos até o momento, que é um número assustador, né, Alzimara?
Rafael, é assustador, né? Nós estamos com mais de 10 mil casos de mortes, enfim, em uma situação extremamente difícil, né? Você vê estados como o Pará e outros estados do Nordeste, enfim, com uma situação muito difícil, né? Mesmo aqui no Paraná, quer dizer, a gente já teve esse número de mortes. E os estados, né, os estados e municípios, muito embora a Câmara e o Senado tenham aprovado legislação e recursos para que o governo federal possa estar liberando para os estados, no sentido de equipar, dar equipamentos, poder comprar, né, equipamentos, fortalecer o SUS, que é onde a maioria das pessoas vão ser atendidas pelo SUS, porque esse número alto de contaminação também dá um número alto de pessoas que precisam de UTIs, enfim, e equipamentos muito sofisticados, né, respiradores, etc. E o governo fica retendo esse dinheiro como se não fosse uma coisa grave que nós estamos vivendo, as pessoas morrendo, né? Nós temos aí as famílias perdendo seus entes, enfim, e parece que querem fechar os recursos que são nossos, né? Os recursos que estão à disposição. O Congresso fez legislação, flexibilizou, sim, fez tudo o que podia, e agora está na mão do governo federal, do Bolsonaro, do Guedes, enfim, liberar os recursos para os estados e os municípios. Veja o seguinte, Alzimar, quando foi proposto o auxílio, porque assim, eu acho que a grande questão que as pessoas estão vivendo hoje, a contradição é o seguinte: poxa vida, se eu não tenho como ganhar dinheiro, se eu não tenho como sobreviver, como é que eu vou ficar em isolamento? Né? Se eu não tenho como viver, como é que eu vou ficar isolado? Né? Então, esse mesmo governo que disse que é uma gripezinha, né, que falou quando teve lá, chegou no número de mortes lá, que não era coveiro, que falou, esse mesmo governo jogou tudo para não dar o apoio de R$600, o auxílio emergencial. Né? A gente defende já há longo tempo a questão da renda básica para o brasileiro. Mas o governo, ele jogou todo o esforço para não dar e queria dar apenas R$200 de auxílio. Então, acho que foi a luta organizada, né, da sociedade, junto ao Congresso Nacional, que o Congresso conseguiu reverter isso e passar para R$600. Então, assim, dá para viver com R$600? É difícil. Só para a gente suprir uma emergência da emergência, né? Porque, sim. Você veja, nós temos, mesmo com essa questão, por exemplo, essa questão dessa renda, a Câmara propunha e deputados da oposição propunham que fosse um salário mínimo, tá certo? O governo estava propondo R$200. Aí, muita negociação, enfim, prevaleceu, então, o Congresso Nacional conseguiu puxar para R$600. Mas você veja só, Rafa, no dia de hoje, nós temos 12 milhões de pessoas vão ter que refazer o cadastro. Tá? 12 milhões. 26 milhões tiveram o seu pedido negado. Por diversos problemas, porque não conseguiram, porque digitaram o número do CPF errado, etc, etc. Tá? E tem 6 milhões que ainda não foram validados pela Dataprev. Então, assim, você vê disso aqui, 12 com mais 26, com mais 6, nós temos uma massa de pessoas que precisam, além de outros, né? Isso aqui é o que ainda não foi pago, é um direito das pessoas receber esse auxílio.
Mas daí o governo colocou tanto entrave, a pessoa tem que fazer um cadastro online. Poxa, as pessoas que moram numa situação muito difícil, que às vezes não tem um telefone que seja apto para isso, não tem internet, enfim, é uma série de dificuldades. Pessoas que estavam com CPF inválido, não puderam receber, tá certo? Aí agora foi aprovado, enfim, mas é uma burocracia que é o seguinte, esse dinheiro dificultando a chegada do dinheiro para aqueles que precisam. Então, isso que você falou é muito importante. Quer dizer, situação que eu já te relatei algumas vezes, né? Se a pessoa teve renda tributada lá no ano de 2018, acima de 28 mil, e em 2019, por exemplo, ficou desempregada, ela já não tem o direito. Se ela está hoje numa situação de desemprego, qual a relação que tem com o imposto de renda lá de 2018? Se naquele momento a pessoa tinha uma situação e hoje não tem, e ela está alijada desse benefício, né? Então, essa questão aquilo que a gente tem dito, quer dizer, não está se pensando em defender a vida, é certo? Não se pensa em defender a vida. Por quê? Defender a vida é o quê? É você seguir as orientações sanitárias e prover essas pessoas com recurso para que elas possam ficar em casa. Né? São o quê? Nós já tínhamos 13 milhões de desempregados e mais 12, 13 milhões de pessoas que viviam como autônomo. Essa gente toda está desamparada, tá certo? E aí, claro, às vezes as pessoas, e o governo, muito maliciosamente, o Bolsonaro, ele diz, eu quero defender os trabalhadores. Ele não quer defender os trabalhadores, porque se ele quisesse, de fato, defender, ele liberava esses recursos para que as pessoas recebessem imediatamente. O governo federal tem no seu caixa 1,3 trilhão. Tem dinheiro para isso, tem dinheiro para suprir o pagamento para o auxílio emergência e aumentar, inclusive. Tem recursos para transferir para os estados e municípios para que façam frente a essas dificuldades, melhorando a sua rede de saúde, contratando profissionais, etc., tá certo? E tem recurso para repassar também para os micros, pequenos e médios empresários a juro zero, que é para que esses possam manter os seus postos de trabalho, manter com salário os seus trabalhadores, e aí, mas isso é uma responsabilidade do governo, mas acontece que o governo não está querendo se responsabilizar com a vida, então fica jogando, não porque o que ele diz, né, toda vez que ele vai à televisão, ele diz, vamos sair do isolamento porque eu defendo os trabalhadores, não está defendendo, ele quer jogar os trabalhadores. E cria uma falsa divisão, né, que ou se defende entre a vida e a economia, não existe essa divisão que é besta, né, porque veja, claro. O governo, olha só, a gente está vivendo uma pandemia, um problema de saúde, que não é uma gripezinha, não é uma coisa inventada, não é um problema pequeno, né, como alguns apoiadores do governo tentam pintar. Essa situação, ela vai gerar uma sobrecarga do sistema de saúde. Se você faz um controle, vamos pegar, por exemplo, Nova Zelândia, quando não tinha 20 casos, fez o fechamento total. Né? Claro, são dimensões de países diferentes, são uma lógica diferente, mas todos aqueles que fizeram as medidas de contingenciamento das fronteiras, que decretaram o fechamento do comércio, que paralisaram por um período, você consegue retomar as atividades com controle, né? Então, nesse período de fechamento, o que aconteceu nesses países? Você quase que acabou com a mortalidade ou com a transmissão comunitária. Você acabou com a transmissão comunitária, você reabre. Agora, o que está acontecendo? No momento em que o pico está aumentando,
é um momento em que está se jogando para abrir as coisas. Isso, inclusive, para a economia é pior, porque vai sobrecarregar a saúde pública, vai gerar mais custos, vai gerar mais dificuldades, e ali na frente vai ter que fechar mais ainda. Então vai ser mais tempo que ali na frente vai ser necessário. Então é um erro em todos os sentidos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de defesa das vidas. Não sei se você concorda com isso. Não, concordo, Rafael. E assim, são medidas que são tomadas não olhando para a nossa população, né? Mas olhando para os interesses de um grupo muito pequeno, né? Você vê, por exemplo, só a gente... nós tivemos aqui na semana passada aprovação, a Câmara aprovou um projeto da Prefeitura autorizando o repasse de 200 milhões para empresas de transporte coletivo. Ora, 200 milhões é uma quantia muito significativa. O transporte coletivo tem já, em 2018, recebeu 40 milhões, 2019, 50 milhões de subsídio, e agora 200 milhões. Porque diz que a diminuição do número de passageiros, etc., estava acarretando dificuldades para as empresas. Perfeito. Então, para isso tem dinheiro. E para atender a nossa gente, não é mesmo? Para atender a nossa população que está precisando, não é mesmo? Que precisa. Então, o que a gente estava falando do governo do Bolsonaro, então, que ele tem recursos para isso, para repassar para os municípios, para os estados, para os pequenos, microempresários, tem esses recursos. E o Estado tem que fazer a sua parte agora, tá certo? Esse é o momento em que o Estado precisa ser firme e decidido na resolução dos problemas da sua gente. E não é coisa que... Agora, no sábado, o presidente está preocupado em resolver as questões, estava passeando de jet ski lá no lago, em Brasília. Então, assim, completamente descolado. Nós com mais de 10 mil mortes, entendeu? Uma pandemia que toma conta do país inteiro, e sem falar do que o presidente tinha dito, que ia fazer um churrasco, que ia convidar as pessoas e tal. Então, assim, é um descolamento da vida das pessoas, dos problemas, daquilo que as pessoas estão passando nas suas casas, entendeu? Esses milhares de mães, chefes de família, que não conseguem acessar aos R$ 1.200 para poder comprar comida, pagar as suas coisas mínimas e tal, para a manutenção da sua família com seus filhos. Enfim, é uma situação muito crítica, mas nós temos força suficiente, entendeu? O povo tem força suficiente para poder barrar esse tipo de coisa. É isso que nós estamos fazendo aqui, tentando, de todas as formas, fazer com que a gente possa defender a democracia, defender a saúde, defender o emprego, porque nós temos tido ataques a todo momento, né, contra a nossa gente. Pessoal, não sei, eu acho que... Não, só saudar aqui a Adriana Cheluzniak, né? Para quem não sabe, eu sou presidente da União de Pais pelo Autismo. A Adriana foi ex-presidente da UPA, né? Tem o movimento Vivendo a Inclusão, está acompanhando aqui a nossa live. E quem quiser aqui interagir com a Alzimara, também fica à vontade para mandar perguntas ou para colocar opiniões que a gente coloca aqui ao vivo. E quem puder, compartilha também aí na sua rede social, para que outras pessoas nos acompanhem também. Eu queria falar um pouquinho disso que a Alzimara citou, dos 200 milhões que o prefeito aqui de Curitiba, Rafael Greca, destinou aos empresários do transporte. A justificativa do prefeito é que ele precisava dar um subsídio para que a tarifa não aumentasse posteriormente, né, o valor da tarifa.
a tarifa técnica da URBS, que é o que mede o valor da passagem, ela já conta na sua planilha o lucro dos empresários, renovação de frota, etc, etc, etc. O pulo do gato é que nesses contratos da URBS, ele fala o seguinte: se as empresas de transporte, se a passagem, se o arrecadado for maior que a tarifa técnica, se der lucro, vai para o bolso dos empresários. Se der prejuízo, a prefeitura banca. O problema disso é que toda essa questão do lucro nesse momento, os empresários têm que abrir mão também, nesse período. Claro. E você pegar e colocar 200 milhões de reais para meia dúzia de empresários que controlam o transporte, enquanto centenas de trabalhadores, milhares de trabalhadores estão passando por dificuldade nesse momento, é uma insensibilidade muito grande. Nós não estamos com um índice na capital tão grande quanto em outros locais, né, do Brasil. Mas vocês vejam, no dia 11 de abril, nós tínhamos 279 casos da Covid em Curitiba. No dia 16 de abril, que é um dia depois que o prefeito anunciou a reabertura de tudo, nós estávamos com 320. Né? Então, tinha subido ali 41 casos nesse período. No dia 16 de abril, o prefeito flexibilizou a abertura do comércio. No dia 6 de maio, 2 semanas depois, já tinha pulado para 500. E o último boletim que foi lançado hoje, nós já estamos em 731. Então, vocês percebam que como que essa abertura ela gera ataque à vida nesse momento. Como o isolamento é prejudicial. Se nós contarmos do dia que a prefeitura fez o decreto de flexibilização, nós estávamos com 320. Hoje, 3 semanas depois, nós estamos com 731 casos em Curitiba. É um índice muito exponente, né? Então, isso reforça a questão da necessidade do isolamento, das pessoas se cuidarem, não acharem que isso é uma gripezinha, que não vai acontecer. Pode acontecer com você, com alguém querido, com um ente querido, e a gente tem que se proteger. Agora, você pegar 200 milhões de reais e dar para as empresas de transportes, né? Se a gente pegasse cada habitante de Curitiba, que não seria o caso, né? Desde o meu filho, Miguel, até daria 100 reais a mais no auxílio de complementação de auxílio emergencial aqui em Curitiba para as pessoas, botassem esse dinheiro que foi dado para as empresas, né? Então, assim, se a gente pega somente as pessoas que precisam, tem como aumentar muito o auxílio emergencial. Então, pegar se tem 200 milhões para dar para as empresas de transporte, deveria ter 200 milhões também para colocar, né, na renda do trabalhador, para que as pessoas possam ficar em casa em isolamento. Eu acho que essa devia ser a nossa luta. Né, porque a prefeitura foi lá salvar o lucro da empresa. Nós precisamos salvar a vida das pessoas, para que elas fiquem em casa. E para isso, o complemento do auxílio emergencial é fundamental. Não, eu concordo com essa tua colocação, Rafael. Eu acho que é isso mesmo, tá certo? Porque essa ajuda para as empresas de transportes, nem de longe significa esse apoio que poderá ser dado para as famílias que estão precisando, né? Então, você veja só, essa questão da flexibilidade, nós precisamos ter de recursos disponíveis para ajudar as famílias que precisam, para que elas fiquem no isolamento. E as medidas de isolamento, de quarentena, elas têm que ser as autoridades têm que ser muito firmes nisso. Você veja, com essa questão da flexibilização, está aí ontem, você deve ter visto hoje, que uma festa organizada pelas redes sociais e tal, que levou uma porção de pessoas e tal. Então, qual é a sinalização que as pessoas... Não, está flexibilizado, nós podemos nos reunir, podemos fazer uma festa, porque já está flexibilizado. Então,
os sinais que as pessoas percebem é o seguinte: o presidente diz que vai fazer churrasco. Se o presidente pode fazer churrasco, por que eu não posso fazer uma festa, né? Se o prefeito libera, por que eu não posso fazer? Então, assim, as autoridades têm que ser mais coerentes e persistentes naquilo que é a questão da prevenção, que é a questão do distanciamento social. Eu acho que nós estamos vendo aí, em outros estados, fechando, limitando de todas as formas a circulação de pessoas. Foi o caso de São Paulo que anunciou, o Maranhão anunciou. Então, enfim, não é uma coisa onde a gente esteja onde a gente esteja, quer dizer, fechando, né, só as pessoas saindo para ir ao mercado ou à farmácia, em alguns locais, né. São Paulo fez lá um escalonamento de carros que só vão poder com placa ímpares e pares, tem dias para circular e tal. Então, é uma situação, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista de garantir o sustento para as famílias que estão precisando e que precisam, né? Então, eu acho que essa é uma questão também. E a outra, fica essa coisa muito difusa, né? Difusa, que eu quero dizer o seguinte: nós temos um ministro que mal se coloca frente à pandemia, tá certo? Deixando hoje essa resolução desse problema está a cargo dos governadores e dos prefeitos, porque o governo central, o governo federal, não toma atitude com relação a isso. Então, eu acho que essa proposta que você fez aí, de que se a Prefeitura de Curitiba tem 200 milhões, e ela diz que deve ter em caixa, que utilize para fazer um apoio a esse auxílio emergencial para essas famílias que precisam aqui em Curitiba, tá certo? Porque nós temos pessoas que estão literalmente passando muita necessidade e precisam ficar em casa, né? Sim, às vezes as pessoas elas têm uma impressão que a coisa está fraca, que ela não tem uma... Não é verdade. Não é verdade, porque vocês veem. Está dando uma microfonia aqui, eu vou desligar um pouquinho então o microfone, Osmar, só para enquanto eu falo aqui, eu já religo. As pessoas acham que são poucos casos em Curitiba, mas vocês viram, né? Ele pulou de 300 para 700. São pessoas que estão... No Paraná, por exemplo, nós já passamos de 50%. Até agora há pouco era 20 e poucos por cento de ocupação dos leitos de UTI. Nós já passamos de 50%. Né? Então, com esse escalonamento, a coisa tende a piorar, se a gente continuar na flexibilização. Né? E mais, existe muita questão de subnotificação, né, de subnotificação de casos. Vocês vejam, por exemplo, assim, em 2018, em 2019, havia 709 casos registrados de óbito de síndrome respiratória aguda, não especificada. 709 até junho de 2019, até junho de 2019, eram 709 casos no Brasil, né, de síndrome respiratória aguda. Agora, deixa eu pegar aqui o dado, são 2.233 óbitos por conta da síndrome respiratória aguda, não especificado. O que é isso? São pessoas que morreram, né, por problemas respiratórios agudo e que não foi feito teste, ou que o teste não chegou ainda. São mais de 2.000 casos. Eu falei Brasil, mas os dados são aqui do Paraná. Né? Então, vocês vejam, não tem como ter subido de um ano de 700 para 2.000 e pouco. Então, o que tem de novo de um ano para outro? É a questão do Covid. Então, nós temos muita subnotificação de óbitos e de casos.
né? Então a gente precisa manter no extremo, né? Cuidado, zelo, continuar usando a máscara, continuar lavando as mãos, manter-se dentro de casa, né? E cobrar, gente, fazer com que os prefeitos, os governadores, o presidente dê apoio emergencial, libere os recursos da Caixa. Já passou 2 semanas da data prevista da segunda parcela dos R$600 e nada de previsão, sequer previsão para o pagamento da segunda parcela. Né? As pessoas precisam ter o apoio nesse momento para cuidar da vida. Né? Isso quer dizer que as empresas têm que ter o apoio também. Né? Tem que ter, como a Alzimara falou, crédito a juros zero, tem que ter subsídio de salário, né? Tem que, se necessário, rodar a moeda para fazer isso. Nós estamos com pouca demanda, então o risco de inflação é baixo. Né? Gerar o dinheiro para conseguir enfrentar essa crise. As empresas e os trabalhadores, com o centro na questão da vida. Né? A gente pega hoje o número de pessoas que morreram hoje no mundo global, 284 mil pessoas morreram no mundo inteiro. 20 países do planeta têm menos de 284 mil habitantes. É como se um país deixasse de existir, morressem todos os seus habitantes de um país. 20 países do mundo têm menos pessoas do que a quantidade de mortes pela Covid-19. Isso é muito sério. É sério demais para um presidente dizer, e daí? E daí? É sério demais para brincar, sério, verdade, fake news ou não, mas falou, ou dizer que ia fazer um churrasco quando completou 10 mil mortes. Isso é sério demais, as vidas, para falar que não é coveiro para comentar o assunto. É uma desumanidade muito grande o que o governo Bolsonaro tem feito. Né? Negando a ciência, negando as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Né? A gente precisa se pegar no exemplo daqueles que conseguiram enfrentar a situação, né? Que foi com isolamento e com apoio financeiro para os trabalhadores e para os empresários. Né? E joga, nisso que você falou um pouco antes, Alzimara, sobre as pessoas irem para a festa, marcar uma rave, etc., é mais ou menos isso. Eu nunca, quando saiu a questão da Covid, há muito tempo, e a gente vive uma divisão, esses polos assim, que dividem o Brasil, eu nunca tinha visto o Brasil tão unido em torno da saúde. Foi o Bolsonaro defender que todo mundo voltasse à normalidade que começou novamente uma disputa entre lados. Uma disputa besta, porque o que está em questão é a vida. Né? Não existe essa diferença entre economia e vida. Defender a vida é defender a economia hoje. Né? E quando eles falam, né, como o Rafael Greca falou aqui, que o fechamento do comércio ele tinha sido um movimento, uma hashtag de Facebook. Quando joga para abertura desse jeito, é isso que acontece, como aumentou agora os casos. Aumentou os casos em Curitiba. Porque isso autoriza as pessoas a ir lá para o Museu do Olho, fazer piquenique, autoriza as pessoas a fazer rave, a marcar churrasco, né? E não dá, né? A gente tem que se ajudar, dar a mão, um apoiar o outro, né? Então, acho que tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal precisam ser firmes nessa questão, como alguns municípios e alguns estados estão tendo, né? De poder fazer o apoio emergencial, né? E trabalhar pelo isolamento, para não ter que chegar numa questão de lockdown, por exemplo, ali na frente, aqui no estado. Né? E eu acho que é isso, Alzimara. A gente precisa... Não tem divisão. Defender a vida é o princípio de todo mundo. Nós precisamos defender a vida, e ao defender a vida, a gente está defendendo a economia. Né? E uma boa saída, que eu acho que foi isso que nós estamos discutindo aqui, é esses 200 milhões, que é um absurdo nessa situação, dá para a mão dos empresários do transporte e não dá para os trabalhadores e para as empresas. Né? Vamos fazer hashtag, né, 200 milhões de complementação de renda já. Né? É um absurdo isso que é feito, e essa flexibilização aqui em Curitiba também vai nos levar a uma situação mais grave do que a que nós estamos vivendo hoje.
Eu não sei se tu queria complementar mais alguma coisa para a gente ir para os finalmente aqui, Elza. Ah, peraí que eu tirei teu microfone aqui, só um pouquinho. Pronto. Não, eu concordo, Rafael, com o que você falou, e eu fico pensando como é que está a vida de cada mãe, de cada pai, que está nessa situação aqui desses milhões de pessoas que estão esperando essa renda, esse auxílio emergencial, vendo as suas crianças passar fome, vendo os pais tendo que se aglomerar nas portas da Caixa Econômica das lotéricas para poder receber esse dinheiro. Então, assim, é um sofrimento muito grande, nós não precisamos passar por isso. Já temos que nos cuidar da pandemia, então, assim, essas questões econômicas, o governo tem que olhar com seriedade, sabe? Preservar a vida das pessoas garantir o isolamento social, e para garantir o isolamento social, as pessoas têm que ter essa renda, tem que ter, aqueles que têm um trabalho, ser garantido o seu salário. É uma desumanidade isso, sabe? É uma desumanidade a nossa gente sofrendo desse jeito, entendeu? Não tem... ser muito perverso, ser muito perverso com a nossa gente, sabe? Eu acho que essa ideia aí que você levantou, 200 milhões, vamos fazer aqui complementação desse auxílio emergencial, manter as pessoas vivas e bem, para que depois que a gente sair disso aqui, todo mundo possa estar revigorado, sair e aí enfrentar e retomar o seu trabalho. Os empresários também, que lucram e que têm... Numa situação dessa, se tem um pai de família que não tem o que comer, também os empresários têm que dar sua cota de participação para que esse pai possa ter o que comer, tá certo? Possa comprar os alimentos para sua família. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer, né? Mas, principalmente, é o seguinte, a gente pressionar o governo federal, pressionar os governos para que possam os recursos públicos serem colocados à disposição da nossa gente, seja na área de saúde, seja na questão de auxílio emergencial para as pessoas, enfim, o povo brasileiro, tem e merece isso, é isso que nós temos que fazer, tá certo? Essa é a nossa disposição de luta, de garra. Eu agradeço muito você ter me convidado para a gente participar aqui dessa nova forma, né, da gente se comunicar, enfim, dessa live, é a primeira vez que eu participo, e quero agradecer muito, Rafael, e me colocar à disposição para que vamos estar sempre aí junto nessa luta aí, para a gente vencer a pandemia, vencer o atraso, vencer o obscurantismo, vencer aqueles que querem derrubar a democracia e que não olham para o nosso povo, entendeu? Só fazem balela com isso, dizendo que estão olhando para o nosso povo, etc., mas não estão, na realidade, estão apunhalando o nosso povo. Tá certo? Mas o povo vai sair dessa, já saiu de outras e vamos sair com muita força, com muita garra, redobrados, né, para que a gente possa enfrentar o que virá agora e o que virá depois da pandemia. Então, um abraço e obrigada, Rafa, pelo convite. Eu que agradeço, Alzimara. De novo, deixa eu tirar aqui. Agradeço muito a tua participação. A Alzimara é uma pessoa que há muitos e muitos anos, né, é uma lutadora em defesa do povo, né? O trabalho da Alzimara em construção de habitação em regime de mutirão pelas mulheres, aqui na região sul de Curitiba,
chegou a construir bairros aqui na cidade, né, com o trabalho das mulheres, sempre junto com a questão da Confederação das Mulheres do Brasil, defendendo o direito das mulheres, a igualdade, né, do emprego e renda. Foi candidata a prefeita da cidade, trouxe muitas propostas fantásticas. Quero agradecer aqui também a presença das pessoas que acompanharam aqui até agora. Quem puder compartilhar essa live agora, para que outras pessoas, né, vejam aquilo que nós discutimos aqui, eu agradeço muito. Né? A Vânia Nascimento, que está aqui na tela, o comentário dela. Parabéns, Rafael e Alzimara, vocês me representam. Né? O Rudá, muito bom o debate. A Emília, concordo plenamente. O Antônio Cássia nos desejando uma boa noite, né? A Josiane também, desejando uma boa noite para a gente. A Dani, né? A minha esposa Aninha, que está ali no outro cômodo assistindo aqui, estava avisando que voltou ao normal o áudio. E, pessoal, a ideia é assim, ó, nós vamos ter uma vez por semana uma live para discutir assuntos da cidade. Né? Hoje foi a questão do coronavírus. Então, na segunda vai ser sobre a questão das cidades democráticas, e nas quintas-feiras pretendo fazer live também sobre as pessoas com deficiência, né? Especialmente a causa do autismo. Então, vai ter segunda e quinta-feira vai ter live, sempre quero trazer pessoas da qualidade, né, da capacidade, como a Alzimara foi a convidada dessa vez, que a gente tenha outras pessoas tão qualificadas quanto ela nos nossos próximos encontros. Obrigado, Alzi, mais uma vez. Obrigado por todos que acompanharam aqui com a gente o debate, né? Sistematizando aqui, nós temos que defender a vida, né? E lutar para que o governo ele possa dar as condições para as pessoas estarem no isolamento, porque, inclusive, do ponto de vista da economia, é o melhor a se fazer, né? 200 milhões já de complemento de renda, estamos defendendo, e que o governo federal libere as parcelas dos R$600, possivelmente também a questão do auxílio emergencial, apoie as empresas, né, e mantenha todo mundo em quarentena, em isolamento para cuidar da vida. Vamos superar essa. Se cuide, viu, Alzimara? Tomara que você fique bem, você, sua família, todo mundo. Não é fácil, né? Eu moro numa casa aqui que não é grande, é uma casa pequena, e eu tenho um menino que chora todo dia querendo passear, querendo ir para a rua, querendo fazer as coisas. A gente está lidando como pode, né? E utilizando, como você falou, essas ferramentas aí para tentar levar um pouquinho de conscientização sobre a defesa da vida. E é isso. Obrigado. Um abraço. Valeu, um abraço a todos. Um abraço.